O corte de juros em setembro pode derrubar o mercado. Eu sei que você está falando que é isso, Sharkão, é totalmente contrário. O que acontece? A gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos, que é exatamente o quanto o banco rende o seu dinheiro e a taxa base para empréstimo, financiamento, etc. A partir do momento, sempre que a economia está em risco, ou o governo quer de fato estimular a economia, eles cortam essa taxa, que isso estimula as pessoas a tirarem o dinheiro do banco e de fato criar novos empregos, investir em alguma coisa, de fato fazer movimentar esse dinheiro, e óbvio que isso respinga no mercado de risco. A grande maioria vai para o mercado de risco, que é exatamente o Bitcoin. Ou seja, corte de juros, normalmente o preço do Bitcoin explode. Mas não é no curto prazo, não é no mesmo dia. Olha só o que está acontecendo. A gente está com mais de 90% de taxa. A nossa taxa atual é de 4,5 a 4,5 e a gente pode ter uma queda de 25 pontos base, ou seja, a gente vai cair de 4,25 para 4 ou de 4,50 para 4,25. Olha que coisa maravilhosa. Mais de 90% das pessoas estão com a expectativa que no dia 17, vai ser dia 17 desse mês, a gente corte a taxa de juros e do nada o Bitcoin suba para 120, 130, 140 mil dólares e ele exploda. E não vai ser isso. Não vai ser isso. Grandes chances, não é certeza, mas grandes chances temos dessa ser uma notícia. Historicamente falando, o preço do Bitcoin tende até cair no dia do corte de juros ou na semana do corte de juros. Março de 2020, Covid, caiu 39%, mesmo o Fed tendo cortado a taxa de juros fortemente. Julho, após o corte, queda de 30% para depois o mercado reagir novamente. Em geral, o corte de juros tende a aumentar a liquidez do mercado, ou seja, o mercado de risco normalmente sobe no longo prazo a estimular investimentos em ativos mais arriscados, criptomoeda. Mas isso não garante que o preço do Bitcoin vá subir imediatamente. Não só não garante, como historicamente falando, o preço do Bitcoin não sobe imediatamente. Inclusive agora a dominância do Bitcoin está tendo uma alta. Isso é ruim pra gente, porque a gente está nas altcoins, a gente quer que a dominância do Bitcoin derreta. De fato já está derretendo, mas como eu falei para vocês, setembro é esse mês que estamos, vai ser um mês de lateralização, vai ter um mês de sugamento de liquidez bilateral, ou seja, o preço vai subir muito, vai descer muito para liquidar todo mundo, mas no Q4, ou seja, no último trimestre do ano, a gente vai ter a alta nunca antes vista no mercado. Outubro, novembro, dezembro, tanto que agora, como vocês podem ver, a dominância está subindo e eu acho que a dominância pode chegar até essa resistência que a gente tem aqui. Atualmente a gente está em 58,7, a gente deve chegar aí até mais ou menos 60%, subir até 60% para depois a gente ter a queda. Provavelmente no dia do corte de juros, lá no dia 17, na semana do dia 17, entre o dia 15 e dia 20 e poucos, provavelmente a dominância vai continuar subindo, porque o Bitcoin deve cair. Todo mundo está esperando que o Bitcoin suba para 120, 130, 140 mil dólares, mas na semana o corte de juros deve ser... Galera, o Bitcoin, as criptomoedas, o mercado de risco sempre faz totalmente ao contrário do que as pessoas estão esperando. Todo mundo está esperando que a gente tenha esse corte de juros e o Bitcoin exploda, e não vai ser assim. Mas também trazer um outro lado para vocês, a maioria do mercado está esperando que esse mês de setembro seja um mês negativo. Será que esse mês vai ser o contrário? De qualquer jeito, olha só, não se enganem, o Bitcoin já fez fundo, ele não vai renovar mais o fundo, o mercado adora lateralizar em fundo, puxando liquidez uns 10 dias, 20 antes de explodir para cima. Bitcoin já fez fundo, olha só, galerinha. Sharkão, o que você acha? Bitcoin já fez fundo, sim ou não? Atualmente o Bitcoin está em 112 mil dólares, a gente tinha essa cunha de baixa, que eu falei para vocês que cunha de baixa tende a romper para cima. A cunha de baixa rompeu para cima totalmente aqui, como vocês podem ver, mas será que a gente já atingiu o fundo totalmente aqui em 107 mil dólares? Eu não sei não, galera. Eu ainda acho que podemos buscar os 100 mil dólares, tá? Posso estar errado, se Deus quiser eu estou errado, mas eu ainda acho que podemos buscar os 100 mil dólares, e se a gente voltasse para buscar os 100 mil dólares, ainda estaríamos totalmente saudáveis, porque eu ainda não vi desespero no mercado. Você tá sentindo o cheiro do desespero no mercado? Eu não tô, não caiu, não derreteu,
reverteu. Só que, de qualquer jeito, outra coisa que a gente pode ver também, a gente não tem mais liquidez para baixo. Eu já trouxemos esse mapa de calor para vocês e a gente teria 6 bilhões de dólares de posições compradas sendo liquidadas se a gente chegasse em de posições vendidas, desculpa, se a gente chegasse em 124 mil dólares, a gente teria 6 bilhões. O que isso mostra pra gente? Que tem muito mais liquidez para cima, ou seja, a dor no mercado, o pânico no mercado viria se o preço do Bitcoin subisse e não se ele descesse, porque se o preço do Bitcoin descer, a gente só tem 100 milhões de liquidações, ou seja, as pessoas hoje estão acreditando muito mais na queda do Bitcoin, tá? Todo mundo acreditando na queda e não na alta, ou seja, quem está com long aberto, quem está comprado agora, tem maior probabilidade de ganhar porque eles são a minoria, a maioria está acreditando na queda. Isso daqui está sendo mostrado nesse gráfico e também tem um outro gráfico que a gente consegue. Nesse outro gráfico a gente consegue ver, vamos botar de um mês, olha só, esse daqui é só o da Binance, já trouxe para vocês esse gráfico e aqui dá para ver claramente que a gente tem muito mais liquidez em cima, chegando mais em torno de 120, tá vendo? 120 mil dólares a gente tem muita liquidez e abaixo a gente tem bem pouquinho, tá vendo? Até 100 mil dólares tem bem pouquinho. Aqui tá muito mais marcado para cima do que para baixo, ou seja, o preço do Bitcoin tende a subir onde tem mais dor, que é para cima. Por isso que eu tô falando para vocês. É óbvio que a gente pode ter uma última sugadinha de liquidez para baixo, que aqui em torno dos 106 mil dólares a gente ainda tem liquidez aqui. A gente pode dar uma descidinha para depois explodir para cima. Claro que isso pode acontecer ainda. Mas de qualquer jeito, o mercado tá muito mais bonito para seguir para cima, porque para cima é onde as pessoas vão ter mais prejuízo. E é isso que eu tô falando para vocês, só temos que sobreviver a setembro, só isso, sobreviva a setembro. Dinheiro real ser gerado de fato no quarto trimestre. Não desista agora, esperamos 4 anos por esse momento. Galera, outubro, novembro, dezembro vai ser os melhores meses da sua vida e da minha vida, se Deus quiser, se eu não tiver errado e der merda nessa porra. E agora você tá falando, Sharkão, até quanto o preço do Bitcoin pode chegar? Eu já trouxe várias análises, várias possibilidades para vocês e essa daqui é mais uma bem diferente, bem otimista, tá? Por exemplo, a gente já tem um ciclo lá de 2017, 2018 que a gente encerrou começo de 2018 e olha como a gente atingiu exatamente esse triângulo. A gente pegou a base do triângulo, jogou para cima, a gente atingiu exatamente o tamanho do triângulo, tá vendo? Essa base aqui a gente pegou, projetou para cima, mas atingimos exatamente. Aqui a gente tem outra figura gráfica do último ciclo lá de 2021, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, exatamente aqui. Sharkão, qual que é o alvo? O alvo é o tamanho da cabeça, lá ele. O alvo é o tamanho da cabeça. Você pega o tamanho da cabeça e joga para cima, a gente está chegando em 280 mil dólares no Bitcoin, sem contar nas outras moedas, porque as outras moedas sobem muito mais do que o Bitcoin, entendeu? Se você tiver aquela moedinha pequena, provavelmente essa moedinha pequena na Alt-Season vai explodir de uma maneira inacreditável. Eu achar com certeza que isso vai acontecer, não existe certeza. Mas isso daqui é mais uma figura gráfica apontando muito lá para cima. Uma outra figura gráfica um pouco mais otimista para vocês, a gente tem essa daqui, que estamos nesse canal ascendente, canal paralelo ascendente de alta. A gente está exatamente agora mais ou menos 112 mil dólares aqui ele estava 109, né? Mas a gente está em 112 mil dólares. A gente pode ter essa alta para 120 mil dólares, aonde esse trader está falando para vender aqui, recomprar de novo em 110 mil dólares para a gente ter a alta máxima aí de 130, alta no curto prazo, né? A alta máxima no curto prazo de 130 mil dólares, no longo prazo aí podendo chegar a 150, 160 mil dólares. Outro ponto que vários traders estão falando também é, cara, por favor, Bitcoin, fecha a lacuna do gráfico de futuros do Bitcoin que está exatamente em mais ou menos 117 mil dólares. Se você for olhar, galera, a gente tem um gap, ó, se vocês forem olhar no futuros de Bitcoin, esses gaps, eles sempre costumam ser fechados mais cedo do que tarde. E olha o tamanho do gap que a gente tem. Olha esse gap gigantesco aqui, tá vendo? Esse gap que ele fecha em 116 e 800 mil dólares, a gente tem esse gap aqui. Esses gaps, eles sempre são fechados e normalmente no curto prazo. Sempre que a gente deixa um gap, ó, aqui teve essa alta grande, deixamos esse gap, ele logo desceu para fechar o gap. Aqui a gente teve essa alta muito grande, teve esse gap, ele logo fechou para fechar esse gap aqui. Normalmente a gente tem isso e aqui, como vocês podem ver, a gente tem um gap gigante até 117 mil dólares. Sharkão, o Bitcoin deve voltar para fechar esse gap? Provavelmente ele vai voltar para fechar esse gap, mas isso não quer dizer que as altcoins vão subir.
subir. Provavelmente, como eu falei para vocês, a dominância do Bitcoin vai continuar caindo em setembro, nesse mês, mas a partir do mês que vem a dominância deve explodir, a gente deve chegar na dominância em uns 60%. Então Bitcoin vai subir? Vai subir, só que ele deve subir mais sozinho, as altcoins não devem acompanhar. Outro ponto sobre a taxa do corte de juros, olha só, o número de vagas de emprego, a gente acabou de liberar a quantidade de empregos livres nos Estados Unidos e ele está abaixo do esperado, é abaixo, ou seja, menos emprego nos Estados Unidos, eles precisam estimular a economia. Como que se estimula a economia? Diminuindo a taxa de corte de juros e assim sendo temos mais um indício de que teremos a taxa de corte de juros. Olha só, esse daqui é a quantidade do número de empregos que nós temos e a gente acabou de chegar na taxa 1, tá vendo? É isso que ele tá falando aqui. Na taxa 1 e estão descendo. Quanto mais vocês estão vendo, esse gráfico tá só diminuindo a quantidade de empregos disponíveis nos Estados Unidos. Isso chama e estimula para mais um cortezinho de juros que vai fazer com que o preço do Bitcoin exploda, não no curto prazo. No exato mês, na exata semana, no exato dia, provavelmente o Bitcoin vai cair. Mas no longo prazo isso daqui vai dar dinheiro infinito. Ou eu tô todo errado e vou ficar pobre nessa merda.